A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira, Bem Casados, o programa do seu casamento, do seu coração, da sua família e até para você que está fazendo vestibular. Está namorando, está noivo, quer aprender com os testemunhos? Cola com a gente aqui que você vai ter testemunhos, vidas reais, não é isso, Michele? Vidas reais de pessoas reais e... Histórias reais. Histórias reais. Bom demais. Eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Isso, exatamente. Esse programa aqui, que é da IPP-TV, a sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E esse programa tem o apoio do Ministério de Casais da nossa igreja. Por isso, fica ligadinho na programação aí. Tá chegando agora, primeira vez com a gente? Então, curte, comenta e compartilha. Assim você ajuda a engajar. E quando engaja, o canal crescendo, ajuda na obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por falar em obra missionária, o casal de hoje é muito legal, porque tem tudo a ver com JMP, não é isso? Isso é Junta de Missões de Pinheiros. Junta Missionária de Pinheiros, e aí a gente vai conhecer hoje o casal que está ligadinho com a JMP, a Junta Missionária de Pinheiros, mas como a gente sempre fala aqui, a gente gosta de ouvir a voz do Criador, não é isso? Isso aí. A gente vai fazer o nosso devocional e a gente pede para você compartilhar esse link aí, entra no grupo de WhatsApp da família aí, do pessoal da sua igreja, compartilha lá, comenta no chat aí, diz aí a cidade e o estado de onde você está falando, de repente até de outro país, como a gente já viu aqui algumas vezes, e a gente fica muito feliz de poder estar com você aqui, ter a sua preciosa audiência. Por falar nisso, né, sua preciosa audiência, alguém que sempre fala assim, é muito bom ter a sua preciosa atenção, é o reverendo Arival Dias Casimiro, que a gente aproveita para mandar um abraço e um beijo também para sua esposa Tárcia, não é isso, Michele? Sim. Bom demais. Quem não assistiu o programa deles, vai lá, né? Vai lá na playlist no YouTube aí e assiste. E assiste aí o programa que a gente conheceu, o testemunho do reverendo Arival e Tárcia, foi muito legal. Bom, quero convidar você a compartilhar, e a gente pensando assim, num chamado que une o casal tem que responder de forma, pelo o amor que os chama, que os convoca, né? Eles são atraídos por uma amizade que começa, uma paixão, aquilo se torna amor, tem essa vocação do amor, mas também tem a vocação do reino de Deus, porque o casal, quando é crente, eles são chamados também para uma missão, porque toda a família representa o reino de Deus de uma forma assim bem particular, bem nuclear, como a gente fala, mas que é uma família, toda família é uma família missionária, porque deve brilhar o amor de Cristo. Portanto, eis-nos aqui, um chamado que une o casal, é o tema do devocional de hoje, e eu queria convidar a Michele para abrir aí Isaías 6, de 1 a 8, ela vai ler esse texto tão consagrado, esse texto tão conhecido, mas que tem tudo a ver com o testemunho do casal de hoje. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do alto com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de vir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aí, palavra do Senhor. Pensando num casal que responde justamente à vocação, né? Eis-nos aqui, um chamado que une uma família e une, na verdade, o casal, a gente pode pensar que todo chamado começa com a visão
daquele que é santo, né? Com a visão do santo de Israel, que na verdade é o Senhor, nosso Deus. Então, o testemunho do casal que você vai conhecer hoje, antes deles dizerem assim, eis-nos aqui, você pode prestar atenção naquilo que Isaías falou. Antes de Isaías dizer, eis-me aqui, ele viu o Senhor exaltado em glória. Portanto, toda vocação genuína, ela começa, justamente ela nasce de uma visão correta de quem Deus é. Quem Deus é? Ele é santo, o Todo-Poderoso, soberano, digno de louvor e digno de toda a nossa entrega, se entregar a Ele. Por isso que o casal que você vai conhecer o testemunho, você vai perceber que ao longo da vida, eles viram o Senhor não apenas na teoria, mas eles provaram na prática de um Deus que os sustentou nas mudanças, nas plantações das igrejas e no amor perseverante. Portanto, como diria Calvino, né, comentando sobre esse texto, ninguém responde ao chamado de Deus sem antes ser quebrantado por sua majestade. Ou seja, a vocação desse casal, tanto como família, quanto missionários, que a gente vai conhecer eles começou justamente com uma visão santa que moldou também o seu casamento. E por isso que, em segundo lugar, a gente pode pensar que o chamado, ele requer uma rendição e uma unidade. Quando o Senhor pergunta a quem enviarei, e ele pergunta ali, e Isaías está contemplando isso, o Senhor convida a uma entrega total. E é lindo ver que quando essa resposta não vem apenas de uma pessoa, mas no testemunho de hoje vem de um casal que em uníssono vai dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Casais que se rendem juntos experimentam a fidelidade de Deus em dobro no amor e na missão. Martim Lutero também disse, o casamento é a escola da fé e nele aprendemos a confiar em Deus. Por isso que a vida do casal de hoje, para mim e para você, vai mostrar que a vocação conjugal, ou seja, no amor, e a vocação missionária se entrelaçam. Onde um serve, o outro sustenta. Onde um chora, o outro ora. E ambos glorificam o mesmo Senhor. Por isso que o fruto do chamado e o fruto de um amor de um casamento diante de Deus é um testemunho duradouro. Isaías foi enviado para uma mensagem que ultrapassou gerações. E assim também o casal de hoje deixou frutos e ainda deixa muitos frutos e deixará que vão ecoar filhas firmes na fé, igrejas edificadas e vidas transformadas. É o que a gente tem para conhecer hoje. E para finalizar, como disse Charles Spurgeon, a vida consagrada é o sermão mais eloquente que um cristão pode pregar. Portanto, o testemunho eis-me aqui, ou do casal eis-nos aqui, é a pregação mais fascinante que alguém pode aprender. Com o tema de hoje, inclusive, que é o casamento, né? O equilíbrio ali entre amor e missão. É isso que a gente vai conhecer, o testemunho do casal de hoje, não é isso, Michele? Sim, testemunho bem legal. E vamos assistir um pouquinho do vídeo do nosso casal. Jair Júnior e Martinha se conheceram desde a infância na igreja presbiteriana, na cidade de Souza, no estado da Paraíba. Na adolescência, ela se tornou uma linda garota de personalidade forte e sorriso marcante, e ele apaixonou-se. Passaram a conversar bastante quando se viam na igreja e também na escola, e daí iniciou-se uma paquera e um namoro. Os dois sempre tinham algo em comum. Eram muito interessados nos trabalhos da igreja, principalmente na evangelização. O tempo passou, Martinha foi estudar na capital. Entrou na faculdade para fazer curso de fisioterapia. Jair, também, em outra cidade, iniciou engenharia mecânica. Nesse tempo, o amor continuou sendo alimentado. Alguns anos se passaram e eles resolveram casar-se no ano de 1990 e foram morar na capital, onde Martinha estudava e faltava um ano para formar-se. Ali, Pamela nasceu, trazendo muita alegria e, finalmente, Martinha concluiu o curso. Voltaram para o interior, ela instalou uma clínica de fisioterapia e ele trabalhava como representante de vendas. 2 anos depois, nasceu Camila e trouxe mais alegria para a família. Ele era diácono e ela sempre encontrava tempo para trabalhar com mulheres e crianças e para evangelizar muitas vezes juntos.
O chamado de Deus para o ministério, que estava quase adormecido havia mais de uma década, voltou irresistível e em 1998 partiram para Recife, deixando todas as atividades para trás, para a formação pastoral através do Seminário Presbiteriano do Norte. Após a conclusão do curso, foram enviados ao ministério e saíram do Nordeste para o Norte, onde por quase 2 décadas trabalharam na plantação de igrejas. Em 2019, com suas filhas formadas e trabalhando, vieram somente os 2 para o Sudeste, para o grande desafio da plantação de uma igreja por meio da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, onde serviram em tempo integral por 6 abençoados anos e ainda servem parcialmente. Suas filhas casaram-se com rapazes cristãos. Uma é advogada e a outra jornalista. E hoje servem ao Senhor, uma em São Paulo e a outra em Heidelberg, na Alemanha. Em todos estes anos, o Senhor, por sua graça, tem preservado a união do casal em amor, bem como toda a família. Voltamos aí, olha que bênção, né? A gente poder conhecer o testemunho desse casal tão precioso que agora você já sabe quem é. Pastor Jair e Martinha, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito a vida de vocês dois. Sejam bem-vindos e obrigada por virem contar a história de vocês aqui. Bom pra demais. gente. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos de coração, né? Pastor Vinícius é alguém que a gente tem caminhado esse ano junto aqui na Verdade. igreja. E é um prazer estar com vocês aqui. Muito com a bom. Michele, nessa noite. Nós íamos contar uma história, já que diz que é real, nós somos mais normais. Reais e normais. É isso aí. Como a Michele sempre gosta de dizer, né, amor? Histórias reais de vidas reais e Muito bom. pessoas reais, é isso aí, pessoas normais, nós somos normais, apesar de sermos família pastoral, né, pastor, esposa, nós somos normais, não é isso, Martins? Isso. Somos normais, Muito bom. erramos e acertamos e pecamos como qualquer pessoa, E temos a graça de infelizmente, Deus, né? mas temos a graça de Deus Sim, também. sobre a nossa vida. Muito bom. Isso aí. Mas vamos ao que interessa, né? A história desde o começo. É. E aí a gente quer conhecer como é que vocês começaram mesmo lá. É. Como é que foi o namoro, aonde se conheceram e tudo começou. Você quer começar? Eu acho que a gente se conhece da vida toda, né? Olha aí. Porque eu nasci numa cidade chamada Souza, na Paraíba, que você frita o ovo no asfalto e tão quentinho que é, né? Onde tem Clima seca, agradável. que a terra racha, Olha né? só. Então eu nasci nessa cidade, na cidade, chama Cidade Sorriso, terra dos dinossauros, né? Então é uma cidade legal. E lá o pai dele foi ser pastor nessa igreja, eu era bem criança, não lembro nem quando eles chegaram, né? De tão criança que eu era. Posso fazer só um parênteses, Martinha? Não Pode. tem nada de normal, porque assim, eu queria muito ter nascido na cidade Não é? de dinossauros. É. Já Cidade começou de Sorriso, primeira, né? Cidade Sorriso. Cidade Sorriso que tem os dinossauros, É. os fósseis. Quando ela falou Cidade Sorriso, logo eu pensei, e falou do calor e Cidade Sorriso, eu pensei assim, gente, mas não tem como a pessoa ficar triste no calor, né? No inverno é que a gente já fica Depende, mais... né? Se tiver calor, não tem de passar mal. Só esse parênteses, desculpa. Não, mas, olha, mas conta um pouquinho assim, rapidamente. Lá é a cidade dos fósseis, é isso? Dos dinossauros? Lá tem os rastros dos dinossauros. Lá faz parte de um sítio arqueológico bem grande que pega várias cidades ali no interior da Paraíba, né? Já chegando no Ceará. Aham. E no Ceará também tem. Martinha, isso não tem nada de normal. A gente podia ter mudado o nome do programa hoje, Conhecendo o Jurassic Park. Pronto. Não, mas o programa também podia ser assim, a mulher macho casada com cabra da peste. É isso. Muito bom. Muito bom, viu? E aí, conta mais. Aí eles chegaram lá na Eles cidade. chegaram lá e nós crescemos juntos, né? E o meu pastor, o pai dele, foi um cara eficientíssimo, né? Porque foi meu pastor, fez um filho para eu casar, me casou, né? Olha, Nós temos essa... Batizou nossas filhas. Batizou nossas filhas, eu fiz profissão, fui batizada e fiz profissão de fé com esse mesmo pastor, o pastor Jair.
Pastor Jair pai. Pai. E já chegou com a encomenda completa. Completa, né? Então ali nós crescemos ali e o meu pastor era muito evangelizador. Ele gostava de plantar congregações, né, lá na região. E quando eu tinha assim de 10 para 11 anos, eu já comecei a ajudar evangelizando crianças. E daí eu fui crescendo junto com essas crianças e nós fomos virando adolescentes juntos e fazendo trabalho com essas crianças que viraram adolescentes juntos, nós fomos fazendo essa caminhada. E vocês trabalhavam juntos? Juntos. Nesse período vocês podem dizer que Deus já estava moldando o relacionamento de vocês para o ministério. Ministério. Mas não para uma vida conjugal. Não para um casamento. Mas só para ter uma noção, assim, o ano que o seu pai chegou para pastorear lá, você nasceu lá? Não, você... Não, você eu cheguei com 7 anos. Chegou com 7. 5 anos, né? Olha, então vocês conheceram criança. Criança. A vida para a vida toda. A igreja nasceu na casa da avó dela, Olha que a dona Marta, né? A irmã Marta. A irmã Marta era sua avó. Minha avó. Então, a igreja nasce lá, a igreja de Souza. Na igreja Meu pai chega lá e a gente se conhece mesmo. E quando a gente sempre foi muito envolvido, naquela época não tinha o CP, tinha Liga Juvenil. Pastor, não fala... É Jurássico. Não fala muito porque é Jurássico, sabe por quê, pastor? Eu fui da Liga Juvenil. Então, Eu fui até da Liguinha, que era antes da Liga. Que hoje é o CP Júnior. Eu era bem pequenininho e tinha Liguinha, mas tudo bem. Nós, desde essa época, a gente servia, né? Porque a gente fazia parte da diretoria da Liga Juvenil, né? Olha aí. Quando a gente chegou ali. Então vocês começaram como amigos, crianças ali. Isso. Crianças. Aí quando eu fiz 14 anos, ele com 16, aí nós começamos a olhar com outros olhos. Olhar diferente. né? Começamos a nos olhar com outros olhos, engatamos um namoro, né? E daí eu queria fazer faculdade, fisioterapia. Lá na região não tinha direito, tinha letras, filosofia, algumas coisas assim. Então eu fui para João Pessoa estudar fisioterapia, e ele foi para Campina Grande, que é vizinho a João Pessoa é a nossa capital, foi fazer engenharia mecânica. Aí, pouco antes de eu terminar, nós casamos, porque já fazia um namoro de muito tempo, não é? Aí nós casamos, aí lá em João Pessoa nasceu Pamela, eu me formei, ele abandonou a engenharia, foi trabalhar. Nesse tempo, nada de chamado vocacional. Aí tem um... Chamado pastor. A questão, veja só, meu chamado, eu sempre gostei de ler a Bíblia. A gente, quando está falando sobre isso, é engraçado. E quando eu criança, eu gostava de ler Apocalipse, pra você ter uma ideia. Olha aí. E Atos dos Apóstolos, né? As histórias de Paulo. Minha mãe me dava aqueles livrinhos, tipo... Não era um gibi, mas parecia com as figurinhas. Então eu aprendi a ler lendo livros sobre Jesus, sobre Davi, sobre Paulo, né? E o despertamento missionário foi assim, mais ou menos, que eu me lembre, com uns 15 anos. Nossa, pastor, com 15 anos foi o seu chamado? Explica pra gente, como é que foi isso? Acho que Martinha discorda um pouco dessa data. Eu acredito que Deus já tinha nos preparado, já tinha nos chamado, mas nós cristãos, nós cometemos um erro grave isso com os nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos para se formar, ter uma profissão e ganhar dinheiro. A gente não tem essa preocupação que os nossos filhos vão ser missionários, pastores, já prepará-los, incentivá-los, não é? Dentro do nosso lar. Então, assim, desde criança que eu queria ser missionária. Mas, dentro da própria família, tem essa questão que eu já falei, né? E daí a gente vai crescendo, eu queria ser isso, mas eu tenho que ser o que os meus pais propõem. Pode ser até que isso também em mim fosse anterior, mas eu venho ter uma clareza maior, vamos colocar assim, com uns 15 anos. Agora, olhando para meu pai, até certa vez eu conversando com um pastor, ele disse assim, será que você, e compartilhando, né, será que você não vai porque você tem algum medo, porque você olha para o seu pai, toda a luta que ele enfrenta como pastor, e talvez você se retraia com relação a isso?
né? Então tem esses aspectos, né? E isso foi adiando. Isso passaram-se o tempo, nós nos casamos, né? Eu com 24 anos, ela com 22. Vieram nossas filhas, lindas filhas que nós amamos demais, né? Pamela e Camila. E vocês se casaram na mesma igreja lá onde vocês se conheceram? Na mesma cidade. Na mesma cidade. O Na mesma casamento cidade. nosso foi feito em casa. Ah, certo. Não sei, tinha um hábito na época lá que se fazia muito Também em casa. era. E a festa era em casa? Era A tudo festa em casa. em casa, era tudo casa. Os meus pais tinham uma casa grande, não é? Que dava para fazer o evento também. E o seu pai que celebrou, reverendo? Meu pai e meu tio, ele chamou um tio, que era pastor Que era também. pastor também. Isso. Então era Jair Barros e Jonatas Barros, né? Olha aí. E que tinha legal. um outro, Jaime, né? Mas nesse tempo foram eles dois que fizeram a celebração. Daí, como eu estava falando, do chamado, nós, quando já com as filhas, Marta com sua clínica de fisioterapia desenvolvendo na cidade, trabalhos de fisioterapia tanto em Souza como em outras 2 cidades também que ela atendia. Aí foi quando a coisa foi crescendo assim, porque eu estava sempre muito... Eu era diácono na igreja, era superintendente, era do conselho de missões que eu mesmo trabalhei para fundar isso na igreja, né? Martinha, atendendo no hospital da cidade, ela começou a trabalhar para a gente evangelizar alguns grupos. Por exemplo, ela atendia os idosos de um centro lá, de uma casa de acolhimento. De acolhimento de idosos. Então a gente começou a evangelizar esses idosos. Então nós sempre tivemos envolvidos, né? E eu sempre indo para as conferências missionárias, viajava para ir. Então até que um dia não pude mais resistir. E Deus falou ao coração dela também. Olha aí. Isso foi muito importante. Como é que foi isso, Martinha? Assim, na minha vida, Deus fez tudo. Eu com 26 anos, eu já era casada, eu tinha 2 filhas, eu tinha uma clínica e 3 empregos. Então, assim, eu já estava no caminho para enricar, né? Mas, como eu falei, assim, a gente tem aquele chamado. Aí Deus falou assim, não, vem aqui, vem. Pois vem pro então, ministério. assim, eu não queria ir. Primeiro, assim, pro seminário. Eu achava que a gente já estava com 2 crianças, já estava uma vida organizada, não é? E é assustador você sair da sua zona de conforto. E daí eu disse para ele, você vai, eu te sustento. Eu fico trabalhando, eu te sustento lá e depois a gente vê. Mas ele não concordava, tinha que ir todo mundo, né? E aí a gente ora a Deus, a gente lê a palavra, né? E o Senhor fala ao nosso coração, dizendo que o amor lança fora todo medo. Olha Quem é o amor? Deus é o próprio amor. Verdade. E também teve uma palavra, assim, muito profunda ao meu coração, no Salmo 46, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aí, que coisa boa. Tem uma coisa para fechar essa parte, é que eu fui numa conferência missionária nesse ano, naquela conferência, logo no início, eu disse, eu não posso sair daqui com dúvidas. Deus estava trabalhando fortemente a convicção do chamado. Eu chamei um pastor que eu nem conhecia, né? Falei para ele, ore por mim, porque eu acredito que eu tenho um chamado. E ele orou por mim ali. Foi uma oração que Deus tocou assim na minha vida. E eu fiz uma oração que eu nunca esqueci, e que essa oração é uma coisa que se cumpre até os dias de hoje. Uma oração bem curta. Eu disse assim, Senhor, se é um chamado do Senhor, eu só quero pedir uma coisa ao Senhor, que o Senhor abra as portas. Isso foi uma resposta imediata que Deus me deu, porque eu voltei, falei com a minha esposa, ela ficou feliz, falei com meus sogros, meus pais. Nesse mesmo ano, isso já era, acho que agosto, falei com o conselho da igreja, que aceitou, e em dezembro o presbitério estava me mandando para o seminário. Né? E tudo, desde lá Deus abriu as portas, nós fomos para o seminário
aparentemente as portas fecharam financeiramente, e quando a gente viu, porque assim, o sustento da igreja, do presbitério, não dava para sustentar a gente no seminário, como uma família, mas Deus abriu portas na nossa própria família, entre amigos, que durante aqueles 4 anos nunca faltou nada para a gente ali em Recife, onde eu fiz o seminário da SPN. Graças a vida ministerial, ela é uma vida de fé, não é? Que devia ser de todo crente, não é? Mas a nossa vida, que certeza você tem de onde você está, do que você... Hoje você está fazendo isso aqui, não é? Exatamente. Você está fazendo as suas atividades, hoje nós estamos aqui, mas aí diz, daqui a 5 anos, eu estava esse dia perguntar, e você queria estar onde? Eu disse, olha, não tem lugar melhor para eu estar do que aqui, que é o que Deus tem para mim hoje. Que é o hoje com Deus, né? Hoje com Deus. E daí nós fomos aprender uma coisa, viver de fé. E até hoje nada nos faltou. Olha que bem. Nunca passamos qualquer tipo de necessidade. Graças a Deus. Por isso que o tema de hoje envolve essa coisa que é um equilíbrio, como a gente falou no começo, que independente de ser uma vocação pastoral ou missionário que vai ao campo pela igreja, mas que toda família e todo casamento é um missionário, porque o casamento do crente é isso, é uma jornada de amor do casal, mas é uma jornada de missão também, né? De confiar no Senhor para todas as coisas. Não é isso, pastor? Sim. Todo crente é um missionário. Todo crente é um missionário. O nosso programa Você é um missionário, exatamente. Aí o Spurgeon diz, né? Ou você é um missionário ou um impostor. O crente ou é um missionário ou um impostor. Então nós somos realmente chamados por Deus, cada um com a sua missão, no sacerdócio universal que o Senhor deu a cada um de nós. E uma coisa na nossa vida, assim, que a gente procurou entender e Deus trabalhou, porque tudo na nossa vida, e deve ser na vida de todo cristão, é a graça de Deus. Não somos nós, é a graça de Deus operando em nós. Então, nunca nos faltou nada, porque também nós estivemos sempre contentes nas circunstâncias por onde a gente passava. Então, antes da gente falar um pouco mais sobre contentamento, pastor, Martinha, eu vou precisar chamar um break aqui, porque a gente tem os nossos patrocinadores e tem um recado da IPP-TV para você. A gente volta já, não sai daí, fica ligado. IPP-TV, a sua TV missionária. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. Há mais de 40 anos no mercado, a Transwinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transwinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transwinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram
@Mademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha. Estamos de volta. E antes da gente falar do contentamento, que faz parte de todo o processo, né, que vocês passaram, Exatamente. eu queria perguntar assim, o que significou para vocês, né, como casal, né, na família de vocês, deixar tudo para trás para seguir, né, o chamado de Deus no ministério? E isso tudo dentro do contentamento, né? De estar contente no Senhor, né? Isso tem... Quem teve que se adaptar muito mais do que eu foi Martinha, porque assim, eu era representante de vendas, eu fazia uma coisa, fazia outra, né? Estava sempre trabalhando, mas sempre, vamos dizer assim, Deus não deixou que eu criasse um vínculo com nada, que eu me apegasse. Ela não, ela tinha o sonho de uma clínica de fisioterapia e Deus tinha dado a clínica, ela tinha empregos, nós tínhamos onde morar, uma casa muito boa, nós tínhamos as nossas filhas, então para ela o rompimento talvez tenha sido muito maior, eu com certeza foi muito maior do que o meu, então eu gostaria que ela respondesse. Como é que foi isso para você, Marta, por favor? Olha, eu vejo assim, né, nas minhas reflexões, que a nossa carnalidade é muito apegada. Nós somos apegados à nossa roupa, o carro, a casa, a uma vida que se constrói. Nós somos apegados a isso, né? E eu tenho minha teologia filosófica e tento vivê-la, né? Claro. E daí, assim, eu também tinha planejamentos futuros. Então, quando veio essa conversa novamente, né? Claro que eu tive medo, porque a minha carnalidade queria viver aquilo que eu estava vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos acalma, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor fala dos novos sonhos que vão nascer, de coisas que nós vamos fazer, coisas que era o que a gente queria fazer. Mas às vezes a gente não consegue porque a gente nem se prepara para elas, a gente nem escuta a voz de Deus para recebê-las, né? A princípio, claro, é uma adaptação, porque nós chegamos, né, em Recife, eu estava sem trabalho, 2 crianças, vivendo de fé, né? Tudo tinha que orar a Deus, mas assim, o melhor. Foi a melhor escolha, porque é o centro da vontade do Senhor para a nossa vida. Vem lutas, muitas lutas eu atravessei, as lutas emocionais, do medo, não é? Do novo, as 2 crianças, a insegurança, então vivi medo, vivi insegurança, mas Deus me deu aquela palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Isso aí, esse versículo, ele é, né, do Salmo 46, me lembro quando ela compartilhava comigo lá em Recife, né? Nessas inquietações, né? E era a palavra que vinha ao coração dela. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e Deus tratou assim. Muito bom. E nesse processo de mudança, tem toda uma adaptação, né? E a gente fala de um Brasil gigante, então assim, tem adaptação cultural, né, adaptação regional de clima, de tudo. Como é que foi para vocês com as 2 meninas e ter que vir mudando e se adaptando, né, culturalmente, língua, clima. Foram, né? Isso foi maravilhoso. Foi bom. Foi porque Deus
a gente aprende coisas novas. Vamos ver. Nós estamos na 3ª região do país. O país tem 5 regiões. Nós já moramos em 3, né? Nós somos nordestinos, então moramos a vida, grande parte da vida no Nordeste. Depois nós fomos, mesmo dentro do Nordeste, nós mudamos do interior para Recife, né? Mesmo tendo morando em João Pessoa, ter voltado. Então moramos em Recife, que era uma outra cultura, vamos colocar assim. Mas o clima ainda é meio quente, né? O clima é quente, mas já é aquele clima de praia. Abafado, tal, diferente do sertão, né? Que é o semiárido que a gente veio. E depois nós fomos para o Tocantins, que é pegando fogo. Muito quente. Se Souza já era quente. Se já era quente, a gente já sabia que era calor de 40 graus todos os dias e acima disso quase 50 muito graus. Muito úmido ou seco lá em Tocantins? Depende da época. Mas metade do ano, vamos colocar assim, é úmido e metade é seco, muito seco. E sempre calor? Sempre calor. Sempre calor em qualquer uma dessas situações. Então, são muitas mudanças e dentro dessas mudanças o aprendizado, o crescimento, aí ela ia começando a falar aqui, eu cortei porque eu queria colocar isso aí, mas eu gostaria que ela falasse dessa que a gente aprendeu, que ela disse foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom, maravilhoso, porque nós aprendemos a ser pessoas que se adequam, não é? Nas regiões, nas localidades, nas amizades, porque quando a gente mudava, por exemplo, quando você muda de região, você muda de culinária, vocabulário, até suas roupas você tem que mudar. Com certeza, muda porque tudo. Você não é assim as coisas diferentes. E com as crianças, eu já ia fazendo esse preparo, porque era assim, eu cuidava das crianças e ele cuidava da igreja, não é? E as meninas tinham quantos anos quando vocês foram para o seminário e depois começaram a se mudar? A Camila, caçula, tinha 3 anos. 3 aninhos. E a Pamela, a primeira, 6 anos. Quando vocês ingressaram na vida missionária, no seminário. Olha só. Aí, e daí... Cada local que nós mudamos, eu fazia minha filosofia, né, antropológica, teológica, né, dessa convivência familiar. Então, tudo que a cidade tinha direito, oferecia para nós. Vocês né? viviam aquela cultura. Nós vivíamos aquilo ali. Nós moramos numa cidade que... Já procuravam viver logo. Isso. A gente já fazia assim, nem tinha essa internet toda no começo, agora tá ótimo, né? Sim. Mas aí a gente já fazia uma pesquisa quando chegava. A cultura, né? A cultura e tal. Olha, a gente morou numa cidade chamada Cristalândia. E daí, no domingo lá, tinha uma feira. Mas... o que era que tinha de melhor na feira? Um pastel. Pronto. Então eu levantava cedinho, no domingo, eu ia na feira comprar pastel, trazia uma Coca-Cola, se tomava café da manhã, pastel com Coca-Cola. Então a família lembra que quando nós morávamos em Cristalândia, a gente fazia isso. Tinha esse hábito. Tinha esse hábito, né? Aí as crianças iam de bicicleta para a escola. Então teve tudo isso. A gente saiu de uma cidade de praticamente 4 milhões de habitantes, que é Recife. A Grande Recife, para morar numa cidade de 5 mil habitantes. Olha só. Que é quase um pouquinho a mais do que a membresia de Pinheiros hoje. A igreja de Pinheiros. Então, assim, o que é que uma cidade dessa? Depois a gente foi para uma outra cidade do mesmo porte, pequenininha. E o que é que isso pode oferecer de bom? A liberdade das crianças, por exemplo. Sim. De sair de casa de bicicleta e ir para a escola, de voltar de bicicleta com... 7 anos, 8 anos de idade, ter essa liberdade que a gente não tem numa cidade grande. Então, a gente tem que aproveitar o que é que aquele local... E outra coisa que você colocou bem no início, quando a gente vai para um lugar, e a gente passou por vários lugares, a gente chega ali e diz assim, aqui é a minha cidade. Hoje é aqui. Aqui. Nós somos daqui. Para poder a gente... Sim. Uma coisa que a gente fala, vocês passaram por 3 regiões, né? Sim. Eu acho que você vai falar o que eu ia falar, mas pode falar. Nós passamos por 2 e foram 4 estados, né? A gente saiu do Rio, Porto Alegre,
aí Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná e voltamos para São Paulo, apesar de ser região sudeste, mas é completamente diferente do Rio de Janeiro, em clima, em cultura e tudo. É outro país, né? Mas assim, o que eu sempre falo, inclusive falo até falei há pouco tempo para uma amiga minha da faculdade que ela se mudou para a Argentina, eu falo que assim, a gente tem que a gente ouviu isso, né, de desfazer as malas. Era isso que eu ia falar, exatamente isso. A gente tem que desfazer as nossas malas emocionais que ficaram da outra cidade e viver isso exatamente que você falou. Quando você fica com a mala fechada do outro lugar que você veio, você não consegue... Você não consegue viver aquilo ali. Agora, isso não é coisa fácil. Não é fácil. Por exemplo, a gente estava no interior, o nome da cidade é engraçado, que toda vez que eu falo o pessoal ri, né? É Lagoa da Confusão, onde nós plantamos a Igreja Presbiteriana da Paz. Olha! Né? Mas a gente saiu dali para uma outra cidade. Isso foi uma das mudanças mais emblemáticas da nossa vida, porque nós criamos uma amizade muito forte com aquelas pessoas. Era uma vida muito simples, em que a gente se encontrava todo dia. Tinha uma lagoa com uma orla lindíssima, assim, que a gente passeava. E a gente foi para uma outra cidade, uma cidade muito maior, que é a Araguaína, a segunda cidade maior do estado. Fica lá no norte, já perto do Bico do Papagaio, lá no Tocantins, né? Lá pertinho do Maranhão, do Pará. E quando a gente chegou lá, teve uma noite que foi, assim, terrível para nós, né? Porque foi uma noite, foi um almoço, foi um jantar. Então ela preparou o jantar para nós sentamos na mesa, um dos primeiros jantares ali, e quando a gente foi jantar, todo mundo caiu no choro. Foi mesmo? Menos eu. Por quê? Porque eu não me dei esse luxo, entendeu? Quando eu saio do lugar, eu deixo a minha saudade lá. Mas o choro foi porque as meninas tinham deixado as amizades. Verdade. Sim, a vida livre, né? A vida livre daquela... Então, assim, já era uma cidade mais agitada. Sim. A gente tinha que ter cuidado de levar na escola, ou às vezes iam só, a gente ia buscar e tal. Não tinha toda aquela liberdade lá daquela cidadezinha. E as amizades que elas fizeram. Sim, o principal, as amizades. Sim, as amizades. Então, o sofrimento é se afastar dessas amizades. Sim. Como é que vocês trataram isso com as meninas? Aí nesse jantar, né, ele muito emocionado e assim, os filhos, eles sabem tudo sobre nós, não é? E daí as meninas também ficaram muito emocionadas, né? E aquela jantar na mesa. Era o último jantar, é isso? Não, já foi na casa. Já foi no lugar? Foi o primeiro. Depois da mudança. Isso, aí tinha vindo também uma amiguinha delas, filha de uma irmã da igreja, lá com a gente. E daí, começou todo mundo a chorar e tal. Eu disse, gente, vamos orar. Nós vamos orar para o Senhor nos abençoar aqui nesse novo lugar. E esse mesmo amor, essas mesmas amizades, vocês terem aqui. E afinal, vocês já conhecem muitas pessoas aqui em Araguaína, porque já estavam ficando adolescente. A Pan estava ficando adolescente, então iam muito para os encontros. E a Camila também, porque nos acompanhava, né? Então aqui nós vamos viver um novo momento e tal. Então aí eu li a Bíblia. Não me lembro o texto bíblico, né? Porque é muita coisa na vida, né? Mas aí eu disse, agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pronto, Deus derramou um consolo naquele momento que nós jantamos, né? E a vida foi revigorada. Reverendo Jair, Marta é sempre uma torre forte para vocês, né? Sim, com certeza. Sempre uma âncora assim para ajudar nesse momento. Martinha, ela tem várias características interessantes. Uma delas é que ela planeja bem a vida, ela faz planos para daqui 5 anos, daqui 10 anos, então sempre a nossa família a gente se ajusta e a gente procura, né, andar e ver essas questões, porque a cabeça dela tem essa organização, que é muito bom para nós, que a gente vai criando esses alvos, essas coisas. E essa questão dela, vamos para frente, bola para frente e, por exemplo, Martinha, ela não gosta de se apegar a coisas, a objetos, para não, justamente isso nos ajudou muito, né? Porque a gente tinha quadros bonitos, a gente tinha um móvel tal,
E essas coisas elas vão ficando no caminho. A gente que vai fazendo mudança. E a gente muda de uma casa para outra e não vai ficando apegado. Então isso aí nos ajuda muito. Então, a palavra dela, quando as crianças, ela engole o choro dela, né? Engolia, se fazia de forte para poder se enfrentar e as meninas não se abalarem com as mudanças. Tá certo. Tá certo. Tanto que a gente engole de choro nessa vida, né? Alguém que tem inteligência emocional. Pois é. A gente engole o choro e vambora. Eu vou pedir só uma coisa. O único que não muda é você. Não sai daí. Não troca de canal, que a gente volta já. Mais um break da IPPTV. IPPTV, sua TV missionária. A gente volta já já. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPPTV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. No mundo digital, o que aparece sobre você pode mudar tudo. A sua marca está dando o recado certo? A SafeTech Digital ajuda você a ser protagonista na internet. Construir presença, destacar os pontos positivos, gerenciar como o mercado vê sua empresa. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de mostrar o que realmente importa. Com mais de 15 anos de experiência, atuamos com soluções estratégicas para alavancar sua imagem. Conteúdo de qualidade, distribuição certa e resultados que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google. Decida o que aparece sobre você na internet. Eleve sua marca. Seja visto da forma que merece. SafeTech Digital. Visibilidade que gera valor. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Voltamos e com tantas mudanças, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendido aqui que no tema de hoje, né, casamento, né, uma jornada de amor e missão, não se apegar, né, Marta, às coisas desse mundo é uma coisa muito importante para um casal que vive uma vida do reino de Deus, é isso? Muito importante, porque nós gostamos de ter uma casa confortável, uma casa organizada. Só que nós que vivemos nessa plantação de igreja, nos mudando, a gente se dá o luxo de chegar e montar uma casa. A casa anterior que você morava nunca mais vai ser a mesma. Não pertence mais. Então eu sempre tive esse cuidado de estar sempre promovendo essas mudanças. Por exemplo, todo janeiro eu gosto de trocar algumas coisas em casa, para aquele ano, né, já ser um ano diferente em adaptações. E quando a gente muda, é assim, o trabalho missionário é esse, a família pastoral, a família missionária, ela é assim. E se a gente se apegar, nós vamos ter uma série de dificuldades.
Primeira dela, emocional. Te falta logo a inteligência emocional para lidar com as mudanças. Não é? E os filhos, as nossas filhas, precisavam que nós tivéssemos esse suporte. Essa estrutura. Essa estrutura, porque as nossas filhas já foram criadas como um chamado. Eu sempre falei para elas que vocês têm o chamado missionário. Porque quando o Senhor chamou o seu pai, quando me chamou e deu vida a vocês automaticamente já são missionárias. E vocês têm o chamado de ser a filha do pastor. Porque ninguém vem me dizer que o filho do pastor é igual a todo mundo da igreja. Porque não é. Não é. Ele é um a começar que eles já não têm nome. Eles são o filho do pastor e a filha do pastor. Não tem mais o nome. Já não começa daí. Tadinho dos bichinhos. Tadinho. Tem. As minhas têm os nomes, mas... modo de dizer assim, brincar. Mas eles têm uma vocação especial também. Tem uma vocação especial. Deus chamou para ter essa vocação especial. E o que é que nós fizemos? Fomos, essa liderança delas, nós fomos dando isso ao decorrer do tempo, não é? Ainda que não seja numa vocação ministerial propriamente dita dentro da igreja, mas eles levam uma semente muito importante, seria isso? Isso mesmo, porque nós temos que ensinar, nós, a família pastoral, como todo crente, ensinar seus filhos a serem missionários. E as minhas filhas, elas são missionárias. Olha aí, glória a Deus. Onde elas estão hoje, já são adultas, mas elas são mulheres missionárias. Porque elas entenderam o chamado de Deus para a vida delas. Elas sabem que o lugar que elas estiverem serve para ser o lugar do hoje com Deus para evangelizar. Isso mesmo. Isso é muito legal. É interessante... Rapidinho aqui, que eu sei que o tempo está passando. Não, por favor. Mas a última congregação que nós plantamos em Palmas, no Tocantins, elas duas chegaram, uma tinha 15 anos, outra 18, estava na faculdade, Pamela, né? E chegaram para mim e disseram assim, papai, a gente quer fazer um trabalho com jovens. Olha aí que legal. Né? E aí eu disse assim, eu vou ajudar vocês. Eu procurei um livro para ela aprender a falar para os jovens. Então a Camila, que era mais jovem, 15 anos, fazia um quebra-gelo, né? Era no sábado à noite. Tinha uma equipezinha de louvor nessa época, que cantava uma ou duas músicas, e a Pamela falava, né? E a gente começou falando sobre 3,16, eu acho que um livro que você conhece, que é do Max Lucado, um livrinho, e ela começou a falar naqueles capítulos ali, baseado naqueles capítulos, falava para aqueles jovens, às vezes 5, depois 10 minutos, né, do modo que dava. E é interessante que aquela igreja, nós plantamos uma igreja de jovens. Olha que legal. Né? Nós, quando saímos de lá, depois de 7 anos, tinha 50 pessoas lá e a maioria era jovem, era abaixo de 30 anos. Ou seja, um trabalho missionário influenciado pelas suas filhas. Pelas minhas filhas. Que legal. Aí nós viemos para cá, para Aparecida, onde nós passamos os últimos 6 anos, eu ainda dou os atos pastorais ali. E era um lugar que tinha 6 pessoas na igreja. E sem eu falar nada, a Camila, que mora aqui em São Paulo, ela fez faculdade aqui no Mackenzie, já trabalhando aqui, né? Ela, na igreja dela, presbiteriana, ela disse assim, gente, com os amigos mais chegados ali, os jovens, vamos ajudar meu pai lá na congregação. Então, ela ia com 10 a 15 jovens, e saía nas ruas evangelizando, fazendo lá em Aparecida. Uma das cidades mais católicas aqui do país, né? Exatamente, o centro, né, do catolicismo. Bom demais. E aí, Michele, tem pergunta boa ainda aí, né? Sim, assim, são muitas histórias, né? São muitos momentos marcantes, mas assim, se vocês conseguem dizer quais os momentos assim, mais marcantes dessa caminhada, né, do casamento de vocês na caminhada ministerial mesmo. 2 ou 3 momentos assim impactantes que vocês acham que foi bem marcante. Que foi marcante? Deixa a Martinha lembrar. Assim, eu acho que foi a conversão das nossas filhas. Olha aí. Né? Foi uma coisa muito marcante para nós. Outra coisa que eu acho assim muito marcante é as nossas filhas prestarem atenção no sermão do pai. Chegar em casa, perguntar, papai, não entendi, papai, eu não concordo. Eu acho que isso é maravilhoso para ele, sim, as crianças ter essa perspectiva, não é? De ouvir a palavra, não somente o pai pregar. Porque
quem somos nós em casa? Nós mesmos. Né? Cheios de defeitos. Mas lá na frente estava o pastor. Que é o lugar do relacionamento onde todo mundo se conhece. Isso. Há uma coisa que eu queria explicar, que ela falou, a conversão das nossas filhas. Né? Porque nós sempre evangelizamos e sempre fizemos o culto doméstico quando elas eram bebês até. Sim. Então, a conversão das nossas filhas foi assim, com 4 anos de idade, né, com 5 anos. 6 anos. 6 anos uma e a outra. Todas duas. As duas 6 anos. 6 anos. Mas teve uma negativa antes. Olha aí. Em que ela perguntou se a menina chegou em casa dizendo que não queria ser crente, porque na escola não podia ir pro carnaval na escola, não podia ir pro São João na Aproveitar escola. aquelas coisas lá da escola e tal. Então, Pequenininha, com 4 pequenininhas. anos. E a gente, assim, não perdeu o diálogo, não foi falar bravo nem nada, mas ela foi orar e evangelizar até ter uma resposta positiva delas de uma conversão. Olha que bonito. Né? Porque havia uma preocupação em evangelizá-las e elas entenderam o evangelho e não só seguir os pais, né? Queria ganhar verdadeiramente o coração dela, né? E não acostumar a ir para a igreja. Que, na verdade, pastor e Marta, foi o seu principal campo missionário. Isso, Porque vocês podiam ganhar o mundo, mas não deixar as filhas para trás, né? Como muitas vezes pode acontecer no ministério ou numa vida profissional, você que nos acompanha aí, a vida profissional pode tomar um vulto tão grande que os filhos podem ser deixados para trás. Não é isso, Marta? Isso, a gente perdê-los. Perdê-los para o mundo. Por causa da profissão, de carreira, ou até mesmo ministério. Ou mesmo ministério, porque a gente, como eu falei, a gente dá muito valor à nossa carnalidade, às coisas que se pega. Que a gente executa, conquista que a gente conquista. E a alma dos nossos filhos é impapável, né? Nós temos que estar plantando a semente do evangelho. E uma coisa assim, muito positiva no nosso ministério, que eu me preocupava bastante, que eu dizia, Senhor, logo eu que penso diferente das outras pessoas, eu que sou esquisitinha, eu sou muito esquisitinha, penso muito diferente das pessoas, sou muito assim, hiperativa, agitada. Como é que vai ser, né, assim no ministério? E assim, Deus derramou muita generosidade sobre nós, porque as pessoas gostam de mim, se apegam a mim, né? A gente cria um vínculo, a gente cria relacionamentos. Tem pessoas que viram filhos, tem pessoas que viram irmãs, não é? Tem pessoas que ficam fazendo parte, assim, da vida mesmo, leva para a vida. Essa família do reino de Deus. Isso mesmo. E assim, nós temos sido muito acolhidos em toda localidade onde nós estivemos. Muito bom. Sabe? As pessoas, a gente sente que nos ama. E como a gente as ama, elas também nos amam. E assim, isso é muito bom para nós, porque nos dá estabilidade. Tira o nosso medo, né? Insegurança. Verdade. A família da fé, né? A família da fé, porque amar Jesus é maravilhoso, né? Porque Jesus providencia todo esse acolhimento para nós. Jesus providencia o contentamento, porque mudança de cidade, mudança de casa, mudança de cultura, de tudo que nós já passamos, eu relato só com a palavra, maravilhoso. Pronto. Ver a graça do Senhor derramada sobre nós e a nossa família. Gente, casamento, uma jornada de amor e missão, foi o que a gente aprendeu com esse casal maravilhoso aqui, mas o tempo voa, né, Michele? O tempo voa, vamos pro nossos quadros, nossos quadros aí, vamos lá. Primeiro quadro, dica de casal. E o dica de casal, eu queria só pedir, assim, dar um direcionamento, né? Pedir essa dica de... que dica vocês deixam para os casais que eles querem seguir, né? Juntos, seguindo a Deus juntos, sem negligenciar o lar. Muito bom. E aí pode ficar à vontade, pastor. Você para os homens ou a Martinha para as mulheres. E aí vocês falam diretamente na câmera 3 aqui para o público, tá? Minhas irmãs, a dica de casal é amar Jesus.
Quando a gente ama Jesus, a generosidade, a bondade, a misericórdia é derramada sobre nós. E a nossa caminhada fica fácil, porque nós vamos ter inteligência emocional, nós vamos ter contentamento e nós vamos ser as esposas necessárias. A minha dica para os homens, né? Tenham contentamento com aquilo que Deus dá, né? Sejam contentes com o trabalho que Deus lhes dá, seja contente com a família que Deus lhes dá, com sua esposa, com seus filhos. Esteja sempre contente na presença de Deus e o Senhor vai suprir todas as necessidades. Maravilha, e dicas Muito importantes, bom. né? Preciosas, né, Michele? Muito bom. E agora? E o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Agora o momento eles já começam a rir. Porque O casal já fica aqui agitado. Aquele famoso rindo de nervoso? Então, é isso. Eu ainda digo sim, é um momento romântico. É maravilhoso. A gente adora esse momento aí. Vocês também sobem coraçõezinhos na tela. Você tá no chat, clica aí no coração. No chat, o coração. Né? A gente sempre fala isso. É o momento de vocês dois. Por que a Marta ainda diz sim pro Jair? Por que o Jair ainda diz sim pra Marta? É de vocês aí, ó. Faz de conta que a gente não tá aqui, tá? É engraçado porque Martinha às vezes pergunta isso pra mim, né? Se eu casaria com ela de novo. Então, agora responde ao vivo aí, ó. Eu já disse, mas vou dizer ao vivo aqui, eu casaria de novo, né? Você é muito importante pra minha vida, nega. E você me deu uma família maravilhosa. E cuida de nós com muito amor. Ai, eu que digo sim. Fofo, que fofo, né? Meu amor, eu digo sim de novo. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou uma mulher muito satisfeita com o marido que o Senhor me deu, com a família que o Senhor me deu. E eu começaria tudo de novo, né? Claro que eu ia fazer melhor, eu ia procurar ser melhor, consertar os meus erros que eu já cometi, mas que em nome de Jesus, o seu amor e a maravilhosa graça jamais nos falte até a eternidade. Que coisa linda, viu, gente? Sensacional. Tô com lágrimas aqui, me emocionei. Porque ver uma família missionária como a de vocês nos inspira muito. E só a graça de Jesus, né, meu pastor? É a graça. Gente, você conheceu aqui o casal de hoje. Eu tô me segurando aqui um pouquinho. Mas o reverendo Jair e Marta e sua família preciosa também, as filhas, a gente agradece a presença de vocês. Reverendo Jair é o nosso diretor executivo, não é isso? Da Junta Missionária de Pinheiros. Então, assim, toda oferta missionária que você ajuda aí para plantar a igreja, o homem tá na direção aqui, ajudando a gente a plantar a igreja e tudo mais. E Marta, que é esse esteio maravilhoso na vida do casal aí, da família. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada, viu, gente, por terem... pelo convite, foi muito bom. Muito bom. Emocionado com essa história aí, foi bom demais. Você dá o play aí e vê de novo para pegar cada detalhe, né? Fez até o dorama. Muito gostoso. Pastorzão, nos bastidores, antes da gente começar, a Marta orou pra gente gravar esse programa. Sim. E foi uma bênção. Eu queria que o senhor orasse agora por nós aqui, pela IPP-TV, a nossa igreja, mas ao mesmo tempo pelos casais que nos assistem, as famílias, porque às vezes estão enfrentando alguma dificuldade e o testemunho de vocês hoje nos ajuda a estarmos contentes em Deus, né? Amém. Se o senhor puder orar então para a gente encerrar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial em que estivemos aqui compartilhando do que o Senhor, por tua graça e misericórdia, tem feito sobre nós, nas nossas vidas, na nossa família. Peço que o Senhor abençoe o nosso querido irmão, pastor Vinícius, a Michele, derrame sua graça sobre suas vidas. E peço por cada pessoa, ó Deus, por cada ouvinte, ó telespectador, pedindo ao Senhor que fale aos seus corações, que lhes dê contentamento, que abençoe suas famílias. Amém, Senhor. E que eles possam andar no caminho do Senhor, entregar suas vidas ao Senhor, confiar no Senhor, viver uma vida de fé, sabendo que o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, reverendo Marta.
Nós Obrigada. agradecemos. Abençoe vocês aí. E você que nos assiste, fique ligado aí na programação da IPPTV, a sua TV missionária. Não sai daí, tem muita coisa boa. E até o nosso próximo... Bem casado. Bem Casados, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.